Alguma vez você já sentiu que reagiu aos seus filhos de maneira exagerada e depois pensou, poxa, porque eu fiquei tão nervosa, porque esbravejei tanto por causa disso? Será que era mesmo necessário todo aquele descontrole? Pois é, e se eu te disser que talvez o que você sentiu não tinha a ver só com o que estava acontecendo no momento, naquele agora, mas com o que aconteceu lá atrás, na sua própria infância? Olá, eu sou a Mari e hoje vamos pensar um pouquinho sobre o modo como reagimos ou agimos aos nossos filhos, que ele pode estar diretamente ligado à nossa própria criança. Continue comigo até o fim desse vídeo que você vai entender melhor aonde você pode estar errando. Mas o problema é que muitas vezes a gente nem percebe o quanto estamos agindo errado e sendo um tanto precipitado com eles, ou até mesmo com as pessoas à nossa volta. Muitas vezes aquilo que vivemos quando éramos crianças, com os nossos pais e cuidadores, ou o que recebemos e o que não recebemos, fica guardado num cantinho do nosso inconsciente. E é de lá que vem muitas das nossas reações automáticas, principalmente quando estamos cansados, estressados ou com medo de errar na criação dos nossos filhos. A verdade é que quando somos pais, muita coisa que estava adormecida dentro da gente é despertada. O choro, a raiva, o medo, a frustração ou até a rejeição que sofremos quando crianças podem voltar disfarçada de impaciência, de controle, de autoritarismo, ou ao contrário, esses sentimentos podem vir disfarçados de uma permissividade excessiva e até perigosa, onde queremos dar aos nossos filhos tudo o que não tivemos. Às vezes, sem perceber, reagimos a eles como gostaríamos que os nossos pais tivessem reagido conosco. Ou fazemos ao contrário disso, tentando não repetir o que vivemos. Só que em ambos os casos, a nossa criança interior é quem está no comando e não o nosso eu adulto, consciente, entende? É como se deixássemos de agir como adulto, como os pais que os nossos filhos precisam para suprir aquilo que faltou com a nossa criança. É por isso que precisamos aprender a nos observar antes de sair reagindo de qualquer jeito, sem se colocar no lugar de quem está recebendo a nossa fúria. No caso, os nossos filhos, que na maioria das vezes só vai estar vendo a sua reação e o seu descontrole e, consequentemente, ficarem tão machucados quanto você foi ou ainda está sendo. Nesse caso, quando os nossos filhos falam, choram, provocam ou se fecham, vale se perguntar: o que realmente está acontecendo aqui? O que ele está querendo dizer com esse comportamento? Se você passa a ter esse olhar mais observador, você passa a reagir ao seu filho no agora, enxergando as suas necessidades e não reagindo à criança que você foi ou que te faltou. Esse olhar observador, ele muda tudo, porque ele nos tira do automático, do inconsciente e nos coloca no presente, nos fazendo reagir com consciência de acordo com o que está acontecendo, com a humanidade deles. Queremos tanto que os nossos filhos se tornem pessoas de bem, centradas, filhos respeitosos, respeitando o espaço do outro, sem rebeldia, com mais limites, mas esquecemos que antes de tudo somos nós que precisamos aprender a fazer isso. Nós que precisamos controlar as nossas emoções e entendê-las, para que depois esse comportamento saudável respingue neles. Porque quando a gente toma consciência do que está sentindo, o que realmente está passando pela nossa cabeça, passamos a escolher melhor a forma como reagimos. A gente começa a se preocupar com os sentimentos deles, com o que eles vão sentir a partir das nossas ações. Não que a todo momento seremos capazes de sermos os melhores pais
ou sempre ter controle de tudo, controle das nossas emoções, mas que passamos a agir com mais consciência, colocando a cabeça no lugar antes de falar ou fazer e menos desesperados. Lembrar tanto da nossa infância quanto da nossa adolescência é um passo muito importante nesse processo. E lembrando um pouco da nossa adolescência também, com certeza você gostaria de ter sido mais ouvido, respeitado, compreendido, mais notado. Talvez também já quisesse em algum momento que alguém te dissesse: "Eu entendo o que você está sentindo", em vez de apenas nos dizer o que devíamos fazer. E é curioso perceber como às vezes exigimos dos nossos filhos exatamente o que os nossos pais não conseguiu da gente. E pode ser esse um dos motivos que nos amedronta tanto. Com certeza, nossos pais também já quiseram de nós mais calma, mais maturidade e até mesmo mais comunicação, mais diálogo. Por outro lado, nós também não sabíamos direito expressar o que sentimos. E isso pode estar acontecendo agora com o seu adolescente, que também está aprendendo sobre os seus próprios sentimentos. Em muitos momentos do nosso dia, até parece que estamos vivendo um déjà vu. Aquela sensação de reviver algo que já aconteceu conosco, com os nossos próprios filhos. Isso porque a adolescência é um espelho que devolve aos pais o reflexo da própria história emocional, acionando em nós memórias que nem sabíamos que ainda estavam guardadas. Quando nosso filho se afasta, pode ser que desperte em nós alguma sensação antiga de rejeição. Quando ele fala alto, pode ativar o medo de ter sido silenciado. Quando ele erra, pode relembrar a vergonha que sentimos quando errávamos e não fomos acolhidos. E se a gente não percebe isso, acabamos punindo demais ou passando a mão na cabeça deles demais, pelo que no fundo pertence ao nosso passado. Por isso a importância de sabermos com que sentimentos estamos lidando no presente. Essa reflexão é um convite para além de observar o comportamento dos nossos filhos. Devemos observar de verdade os nossos próprios sentimentos, sem se culpar, mas com a curiosidade e consciência, fazendo uma autoanálise. Se eu percebo que fico com raiva quando meu filho expressa algum sentimento ou quando ele expõe a sua visão de mundo, posso me perguntar: o que essa raiva está tentando me dizer? Eu me sinto desrespeitada agora ou estou lembrando de quando eu não tinha voz? E agora a opinião dele está parecendo mais um confronto e eu não admito isso. E aí você pensa: devo agir como agiram comigo? Eu sei que esse tipo de reflexão não é fácil, às vezes dói, porque exige revisitar lugares que a gente preferia deixar trancado. Mas é justamente essa consciência que nos tira daquele lugar que pode estar prejudicando os nossos relacionamentos futuros. A partir do momento em que eu entendo de onde vem a minha reação, posso escolher agir diferente. Posso parar de repetir padrões e começar a criar novas formas de se relacionar. E é bonito perceber que isso não depende do passado, mesmo que você tenha vivido situações difíceis na sua infância ou adolescência. Você pode decidir agora ser diferente, pode transformar dor em aprendizado, falta em presença, silêncio em diálogo. Cada vez que você escuta o seu filho sem interromper, que reconhece o que ele sente sem desvalorizar, que pede desculpas quando erra, mesmo sendo pai ou mãe, além de estar ajudando ele a crescer com respeito por si e pelos outros, você está curando uma parte da sua própria história. Eu gosto muito de falar em respeito, porque o mesmo respeito com que você cria seus filhos é o mesmo respeito que eles terão com você. E ao contrário também acontece, porque o mesmo desrespeito com que você estiver com eles
ou com o seu cônjuge, é o mesmo desrespeito que eles terão com você. Mais cedo ou mais tarde isso acontece. Cuidar da relação com os nossos filhos é de alguma forma cuidar da criança que fomos. E talvez esse seja um dos maiores presentes que a parentalidade pode nos dar. A chance de fazer as pazes com o passado, enquanto construímos um futuro emocionante, mais saudável. Então, da próxima vez que o seu filho te irritar, te desafiar ou te deixar sem resposta, calma, respira, conte até 10 se for preciso. Antes de reagir, pergunte a si mesmo: o que está em jogo aqui? É o que ele fez ou o que eu estou sentindo? Essa pausa tem um efeito imenso, porque é nela que mora a consciência. Quantas tragédias poderiam ter sido evitadas nessa pausa, né? E é ela que ajuda a transformar o tipo de pai e de mãe que somos e o tipo de lembrança que os nossos filhos vão guardar da infância e da adolescência deles. Gente, é isso. Eu espero que essa reflexão te traga consciência de que agir como observador do seu comportamento ou das suas ações pode mudar muita coisa na sua vida. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.